Você conhece o que é o SNOE? Empresas, ou nesse ambiente que a gente está vivendo em que o mundo muda de forma muito rápida, às vezes o processo de SNOP pode não ser suficiente para lidar com essa volatilidade, com essa mudança da demanda, com a velocidade com que acontece. Daí surge a necessidade do SNOE, um processo que, do inglês Sales and Operations Execution, trata com essa volatilidade e consegue traduzir em novos planos que às vezes têm um horizonte diário para as empresas. Meu nome é Guilherme Correia, sou consultor sênior aqui na Planera e o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre o que é o SNOE. Diferente do SNOP, que possui um horizonte de médio prazo, o SNOE não é apenas um detalhamento mensal do planejamento do SNOP. Ele também traz insights importantes e análises sobre como acontecem as variações da demanda e fornece possibilidades de tomada de decisões diárias, como, por exemplo, ajustes na produção ou até mesmo controle do estoque. Essa abordagem permite respostas rápidas às mudanças no ambiente, como, por exemplo, mudanças no clima, e permite que os times de operação e venda se reorganizem. Isso significa que existe uma conexão entre as decisões que são tomadas pelos times operacionais e os times de venda, por exemplo. Agora que já esclarecemos as diferenças entre planejamento e execução, vamos aprofundar no conceito do SNOE. Em que nível o SNOE atua? É importante dizer que o SNOE atua no nível operacional e não estratégico. Isso significa que o SNOE está relacionado com as atividades de operação e não de planejamento de um negócio. Por exemplo, no horizonte tático de planejamento, os planos de vendas são elaborados para horizontes de médio prazo, como por exemplo 12 meses. Quando falamos do SNOE, estamos falando de horizonte de curto prazo, por exemplo, 1 mês. Então, o plano de vendas é revisado, às vezes, com um caráter semanal ou até mesmo diário. Nesse horizonte semanal do SNOE, é possível tomar decisões importantes para a empresa. Por exemplo, com uma demanda de vendas revisada, é possível repriorizar as ordens de produção de uma determinada linha ou de uma determinada planta, ou com essa nova visão de vendas atualizada, é possível atualizar o plano de compras que já foi definido no início do mês passado ou no início do processo anterior. E quais áreas participam do SNOE? Normalmente temos a participação de operações e vendas, mas em alguns casos também temos a participação do time de finanças, administração de vendas ou outros departamentos. É importante lembrar que normalmente os diretores executivos não participam do fórum, da reunião específica, mas eles recebem um sumário executivo que serve tanto para informá-los quanto para autorizar, aprovar as tomadas de decisão que foram realizadas. E qual é o objetivo do SNOE? O objetivo é fazer a ponte entre o processo de planejamento de SNOP com a realidade do dia a dia, com a execução. No SNOP, por exemplo, o planejamento às vezes é feito num nível mais agregado, no nível de categoria de vários produtos, enquanto no SNOE as questões são lidadas sempre no nível de produto, de SKU, e com as ordens de venda já colocadas. Ou seja, existe uma diferença entre um cenário que foi planejado, que foi hipotético, com a realidade que está acontecendo naquele momento que a operação precisa atender aqueles pedidos de venda, precisa continuar a produção. Portanto, quando existem diferenças entre o que foi realizado e o que está de fato ocorrendo na execução, o SNOE serve como se fosse uma bússola para poder realinhar os planos e garantir o consenso entre os times. E por lidar com as informações mais atualizadas, com, por exemplo, as ordens de venda que estão entrando, o SNOE permite uma gestão dos recursos para o que está sendo fabricado, para o que está sendo produzido. Isso é o momento mais propício para garantir a eficiência dos processos. Então, concluindo, o SNOE é um fórum estruturado para a tomada de decisões no dia a dia. Vou destacar aqui 3 pontos do que a gente já falou agora. Primeiro, estamos falando do alinhamento entre diversos times operacionais, times de vendas. Segundo, é muito importante também como ponte, como conexão entre o Fórum de Planejamento de Médio Prazo, o SNOP, com a execução, o SNOE. E terceiro, e talvez mais importante, o SNOE pode ser um processo muito importante para contribuir para a melhoria do nível de serviço da sua empresa, porque são diversos fatores que a gente já comentou aqui. Por exemplo, a priorização dos recursos, a priorização da produção e, com isso, a gente consegue atender melhor os clientes, atender melhor as ordens de venda que estão naquele momento na carteira. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e a gente se vê na próxima. Um abraço!